bem-vindo ao canal Wagner Salles Arts. Eu sou Wagner Salles e hoje trago para vocês uma pintura sobre a infância de Jesus. Fomos acostumados constantemente a ver Jesus Cristo com os apóstolos e até ver Jesus Cristo crucificado. Mas o que temos de quadros que nos mostram um período anterior ao seu aniversário de 33 anos? Aqui vamos testemunhar uma breve passagem de uma pintura muito famosa do artista John Everest. Então se inscreva caso ainda não seja inscrito, já dá seu like para ajudar o canal e vamos para o nosso vídeo. A pintura Cristo na Casa de Seus Pais, de John Everest, é uma obra-prima que tem suscitado intensa discussão e controvérsia desde seu primeiro surgimento no Hall Academy of Art em 1850. John Everest, cofundador da Irmandade Pré-Rafaelista, pintou esta obra quando tinha apenas 21 anos. Essa pintura causou uma tempestade de crítica, principalmente devido ao seu retrato um tanto atípico da Sagrada Família, Jesus, Maria e José. Com o advento da era vitoriana e o surgimento do interesse pela religião e moralidade, o público esperava representações idealizadas e respeitosas das figuras religiosas. No entanto, John Everest escolheu um caminho diferente, optando por representar uma cena da infância de Jesus, mais humana e realista do que as representações tradicionais. O quadro apresenta Jesus, Maria e José trabalhando na oficina de carpintaria da família. Jesus é mostrado como uma criança comum, com marcas de ferida em uma mão e uma expressão de tristeza em seu rosto. A Virgem Maria, surpreendentemente jovem e desarrumada, está ajoelhada diante dele, segurando um prego que ele havia se machucado. José está ao fundo, trabalhando com uma tábua de madeira. Ao redor deles, há várias ferramentas de carpintaria e uma galinha morta, pendurada. A luz natural ilumina a cena de maneira meticulosa, enfatizando a atenção do artista aos detalhes. A escolha do artista em retratar uma cena doméstica comum, ao invés de uma cena divina, foi uma ruptura significativa com a tradição artística. Ele buscou destacar a humanidade de Cristo, mostrando-o como uma criança vulnerável, sujeita a dores e aos perigos do mundo. Isso era uma afronta direta às representações tradicionais de Jesus como uma figura divina e inacessível. A reação inicial do público na época e da crítica à obra foi polarizada. Alguns consideravam uma blasfêmia e uma afronta à religião, enquanto outros elogiavam a originalidade e o realismo do artista. Charles Dickens, famoso escritor, renomado autor da época, escreveu uma crítica feroz à pintura, acusando o artista de representar Maria de maneira feia e repulsiva, chamando o quadro de uma visão suja e desagradável. No entanto, muitos artistas e críticos, incluindo o influente crítico de arte John Husky, defenderam a obra como uma inovação artística corajosa e necessária. A controvérsia em torno de Cristo na casa de seus pais levou questões fundamentais sobre a representação artística, religião e a relação entre arte e moralidade. O artista estava desafiando a norma artística da época, buscando retratar a humanidade de Cristo ao invés de sua divindade. Sua obra provocou debates sobre o papel da arte na sociedade, questionando se a arte deveria ser uma representação idealizada da realidade ou se poderia explorar temas mais complexos e até perturbadores. Além da controvérsia, a pintura é notável por sua técnica habilidosa. O artista era um mestre
na representação detalhada e na captura da luz natural. E essas habilidades são evidentes em cada um dos centímetros da obra. Cada objeto na cena é retratado com uma precisão impressionante, desde os grãos de madeira até as feições dos personagens. Com o tempo, a controvérsia em torno de Cristo na casa de seus pais diminuiu, e a obra passou a ser representada como uma das peças mais importantes no movimento pré-rafaelista. A Irmandade pré-rafaelista, na qual o artista era membro, buscava retomar as técnicas e os estilos clássicos anteriores à época do Rafael, enfatizando a observação minuciosa na natureza e a representação realista. Hoje, Cristo na casa de seus pais é visto como uma das obras mais emblemáticas do movimento pré-rafaelista e um marco na história da arte. Ela continua a desafiar as expectativas do público sobre a representação da religião na arte e serve como um lembrete da capacidade da arte de provocar reflexões e debates profundos. A controvérsia em Cristo na casa de seus pais refletiu as mudanças sociais e culturais que estavam ocorrendo na Inglaterra. A era vitoriana foi caracterizada por um surgimento do interesse religioso, mas também pelo surgimento de novas correntes de pensamento, como o cientificismo, o questionamento das instituições religiosas tradicionais. O artista, em sua juventude e rebeldia artística, capturou essa tensão cultural de forma magistral. O retrato realista de Maria, jovem e desalinhada, contrasta profundamente com as representações anteriores da Virgem Maria, uma figura imaculada e idealizada. A escolha do artista em retratar Jesus como uma criança comum, ferida e triste, traz um ar de humanidade para ele. Esse ar de humanidade, essa característica, é inédita na história da arte. Isso era algo ousado, pois desafiava a visão da sociedade sobre a divindade de Jesus Cristo. Muitos críticos da época argumentavam que a representação do artista era uma heresia, uma profanação da Sagrada Família e um ataque à moral religiosa. No entanto, outros reconheceram a intenção do artista de provocar um diálogo sobre a humanidade de Jesus Cristo. A obra, de fato, chamou a atenção para a humanidade, as lutas enfrentadas por Maria e José ao criar o Filho de Deus. Um elemento notável na pintura é a atenção meticulosa aos detalhes. O artista era conhecido por sua capacidade de representar objetos, texturas e luz de maneira extraordinariamente precisa. As ferramentas de carpintaria, a galinha pendurada, até mesmo as unhas espalhadas pelo chão da oficina são representações de um grau de realismo impressionante. Isso contribuiu para a sensação de autenticidade da cena e reforça a ideia de que estamos testemunhando um momento comum na vida de Jesus e sua família. Em contraste com a controvérsia inicial, a pintura passou a ser celebrada como uma das obras mais importantes do movimento pré-rafaelista. A Irmandade pré-rafaelista, da qual o artista era um dos membros fundadores, buscava uma abordagem mais naturalista e detalhada à pintura, enfatizando a observação direta da natureza e uma rejeição das convenções artísticas da época do Rafael. Cristo na casa dos pais é considerada uma representação excepcional desse momento, exemplificando o compromisso dos pré-rafaelistas com a representação precisa da natureza e da vida cotidiana. Em resumo, Cristo na casa dos pais é uma obra que transcende a sua controvérsia inicial, que se torna uma peça fundamental na história da arte. A habilidade técnica do artista e sua coragem em desafiar as convenções artísticas de sua época tornam essa pintura uma representação poderosa da humanidade de Cristo e da capacidade da arte de questionar e desafiar suas normas convencionais. Essa obra costuma inspirar artistas e espectadores até os dias de hoje, lembrando-nos do impacto duradouro
que a arte pode ter na cultura e na sociedade. Agora vamos tentar mergulhar em alguns detalhes na pintura. Visível através da porta aberta, um rebanho de ovelhas lembra ao observador que Jesus é conhecido como Cordeiro de Deus, uma referência ao seu sacrifício para expiar os pecados humanos. O interesse dos animais na cena lembra Cristo, o pastor, e seu rebanho de fiéis. Para produzir o fundo e a imagem que a gente tem da oficina, o artista buscou uma oficina de carpintaria em Oxford Street, Londres, e passou horas esboçando a cena. Aqui, do lado direito, observando a cena, vemos João, que veste uma pele de animal, símbolo do seu ascetismo posterior. A tigela de água que ele traz para lavar o corte é uma referência ao batismo de Jesus. E a Jesus lavando os pecados de seus seguidores. Sua atitude é humilde, como se observa na verdadeira natureza do Filho de Deus. A mão ferida. O quadro é repleto de simbolismos cristãos. A mão de Jesus sangra, como que portadora de seu estigma, e o prego que se cortou simboliza a época em que ele seria crucificado na cruz. Sua mão, como mostra o corte, como sugere também o Jesus adulto fazendo um gesto, pensa. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Não saia do vídeo sem deixar seu like, porque isso ajuda demais o canal. Lembrando que se você ainda não está sabendo, em 2023, agora, nesse fim do ano, eu publiquei meu primeiro livro de poesia, Para Quem Nunca Beijou o Céu. Indique para aquele seu amigo ou amiga que gosta de ler. Valeu, um grande abraço, até mais, fui!